Boa tarde. Eu estou saindo de uma gripe, estou meio fanhosa, tá? Mas vamos lá. Eu vou falar sobre a evolução e os desafios da política municipal de habitação. Estou atrapalhando você? Não? Então, é muito importante a gente lembrar que a história das favelas e do movimento de luta pela moradia começou junto com a construção da cidade, né? Vamos ver se eu... Aí, nas décadas, eu vou fazer... Infelizmente, vou ter que dar uma repetida. Então, a postura era pelo desfavelamento. A gente tinha uma empresa que se chamava Cismel, que trabalhava aqueles métodos mais ortodoxos, né? De trator com aquelas bolas e tudo mais. Eu vivenciei isso. E a partir de meados dos anos 70, houve, de fato, o fortalecimento dos movimentos sociais, que enfrentaram de uma forma muito bacana essa luta pela permanência das favelas. Nessa época, gente, as favelas apareciam nos mapas da cidade em branco, né, como se elas não existissem, né? E em 1979 foi promulgada a Lei Federal 6766 de parcelamento do solo, que veio com uma abertura muito interessante para os municípios flexibilizarem parâmetros urbanísticos para a urbanização específica e construção de conjuntos habitacionais de interesse social, ou seja, urbanização de favelas, né? E a gente aproveitou muito essa abertura que a lei deu. Já na década de 80, foi a época que o Prodecon foi criado pelo governo do Estado, ele representou um avanço muito interessante, porque, de fato, as favelas foram reconhecidas como parte da cidade e foram feitas muitas melhorias urbanas. Obras de saneamento, abertura de sistema viário, obras de infraestrutura. E um pressuposto do programa era a participação popular durante todo o processo. Aí, nesse contexto, em 1983, foi criada a Lei 3.532, que autorizou o Executivo a criar a Lei do Pró-Favela, que de fato foi criada em 85 pela Lei 3.995. Nessa mesma época, foram delimitados os 128 assentamentos de interesse social que a gente tinha conhecimento, eles foram delimitados como setor especial 4, da C4. Na lei de parcelamento, ocupação e uso do solo da época, a 4034. Então, o que é interessante no Prodecon é porque ele abre uma possibilidade legal de urbanização, de regularização urbanística e fundiária desses assentamentos delimitados como a C4. E aqui é importante lembrar Recife, porque o pioneirismo de Belo Horizonte veio junto com o de Recife. E Recife, na mesma época, também delimitou as favelas como ZEIs e também criou uma legislação específica para as ZEIs lá. Inicialmente, a gestão do Pró-Favela era muito complexa. Passava por essas três secretarias municipais, o organograma era uma coisa louca, desse tamanho. Então, era burocrático, complexo. Então, era a ação comunitária, desenvolvimento urbano e obras civis. E aí, só em 1986, houve uma grande mobilização, que eu não deve lembrar muito, da UTP, da Pastoral de Favelas e da FAMOB, para a transferência da gestão para a UBEL. A UBEL tinha sido criada em 1983, a partir da Ferrobel, que era uma outra empresa, que teve o estatuto alterado para que as atribuições de gestão do Pró-Favela passassem para a UBEL. Mas só em 86 é que isso de fato aconteceu. Mas o foco da UBEL de 86 a 93 foi foi a regularização fundiária de favelas localizadas nas áreas públicas municipais. E isso sem necessariamente a regularização urbanística, né? Aí eu vou repetir um pouquinho, Mônica, mas acho que é interessante porque isso está em vigor até hoje, né? Em 1994, no governo da Frente BH Popular, foi criado o Sistema Municipal de Habitação. Vou passar muito rápido só para fixar aqui que é composto pelo Fundo Municipal de Habitação, que é para onde são canalizados todos os recursos para investimento nos programas habitacionais, pelo Conselho, que é responsável pela deliberação das propostas do Executivo e para fiscalizar os gastos do fundo, e pela URBEL, que é responsável pela gestão e execução das intervenções. Na época,
que o Conselho começou a se reunir. Logo na segunda reunião do Conselho foi aprovada a Resolução 2, que criou a Política Municipal de Habitação. Também em 94. Aí, é importante lembrar que essa política criou, então, o que a Mônica falou, as duas linhas de intervenção. No combate à inadequação dos domicílios, com as intervenções nos assentamentos que existem, de interesse social que existem, e o combate ao déficit habitacional com a construção de unidades habitacionais. Mas desde essa época, e ao longo desses anos, as ações de assessoria e assistência técnica aconteceram, principalmente focadas no enfrentamento das questões de risco geológico. Mas, de fato, só no final do ano passado, em dezembro de 2018, é que essa ação de assistência e assessoria técnica foi incorporada na Política Municipal de Habitação como uma linha programática. Deixa eu passar. Aqui é importante colocar assim, que ao longo desses anos foram muitas mudanças que aconteceram até a gente chegar na estrutura da UBEL e da política que está em vigor hoje. E que muitas conquistas foram acumuladas nessa trajetória da política também, né? E essa revisão da política que foi feita em dezembro do ano passado, ela foi feita baseada no PLIS, que é o Plano Local de Habitação Social, de Interesse Social, que foi feito em 2014. E foi resultado do que a Mônica comentou, de um longo e um intenso trabalho de uma equipe enorme de profissionais, que eu faço questão de não esquecer ninguém, do Executivo Municipal, do Legislativo, do Movimento de Luta pela Moradia, dos sindicatos, das universidades, dos empresários e os técnicos em habitação. E ela resultou nesse diagrama com 3 linhas programáticas: a provisão habitacional, a intervenção em assentamento de interesse social e assistência e assessoria técnica. As 3 linhas, elas têm programas e modalidades e são apoiadas nas ações transversais de planejamento, gestão e desenvolvimento institucional. A primeira linha de intervenção, que é a linha de provisão habitacional, aqui eu faço uma ressalva, antes era produção, agora é provisão. Por quê? Foram incorporadas novas alternativas que não necessariamente, para atendimento ao déficit, mas que não necessariamente transferem a propriedade. Né? E esse programa, essa linha programática, ela conta com os programas de produção habitacional propriamente dita, de aquisição de imóveis no mercado, de locação social e de Bolsa Moradia. O Bolsa Moradia é aquele aluguel temporário até o reassentamento definitivo das famílias. E aqui eu queria chamar a atenção para a locação social, que é uma nova proposta, uma nova alternativa de moradia incorporada à política, e que prevê também o abono pecuniário, que é um auxílio financeiro à família para fins de moradia. Esse programa já está regulamentado e nós temos a pretensão de iniciá-lo esse ano, atendendo no primeiro momento o público idoso do passivo do orçamento participativo da habitação, que a Heloísa até pediu para eu comentar. O OPH, a última rodada dele aconteceu em 2008, 2009. De lá para cá, o governo optou por só produzir unidades habitacionais através do programa Minha Casa Minha Vida. E isso gerou um passivo, porque famílias já tinham participado de orçamentos participativos de habitação antes e não tinham sido atendidas ainda. Então, a gente está filtrando desse universo os idosos para atendê-los num primeiro momento. A ideia é ampliar esse programa para atendimento às mais variadas vulnerabilidades que existem habitacionais por aí. A segunda linha programática é de intervenção em assentamento de interesse social. Tem o programa de intervenção integrada, ali estão todos os programas de intervenção nos assentamentos que existem. Então, desde planejamento, obras pontuais, por exemplo, o orçamento participativo, e também a intervenção estruturante, que a gente chama hoje de Vila Viva.
Nós temos também o Programa de Regularização Fundiária de Edificações, o Programa Estrutural de Área de Risco e o Programa de Remoção e Reassentamento. Aqui também uma novidade importante, remoção e reassentamento como um programa, finalmente. Né, mãe? Ali a gente já considerando novas alternativas também de atendimento às demandas de remoção e a outras vulnerabilidades sociais e habitacionais também. E a terceira e última linha programática, que é de assistência e assessoria técnica, que prevê o programa de assistência e assessoria técnica individual, o coletivo e o programa de financiamento de material e de mão de obra. Aqui estão incluídos os serviços de arquitetura, urbanismo, engenharia e acompanhamento social. Aqui o universo de atuação da política atual. Nós estamos trabalhando com as vilas, favelas, os conjuntos habitacionais e os loteamentos públicos de interesse social, os loteamentos privados e regulares de interesse social, as ocupações organizadas. Algumas dessas ocupações, inclusive, já estão mapeadas como AES 2, áreas de especial interesse social, no novo plano diretor aprovado no dia 8 de agosto. E também a gente trabalha com as comunidades tradicionais, né, os acampamentos ciganos, quilombos e os cortiços. Agora é muito importante a gente pontuar os desafios. Considerando essa crise econômica que nós estamos aí, né, e há uma perspectiva muito pessimista de acesso a recursos federais, né, nós temos que enfrentar esse problema financeiro. Aí eu estava comentando a capacidade do município de arcar com o problema de habitação sozinho é impossível. Os recursos municipais para esse fim são insuficientes, ponto. Né? A questão da gente ter que investir pesado no monitoramento territorial, né? A gente precisa enfrentar enfrentar a realidade das ocupações urbanas recentes. Nós temos que integrar mais os municípios da região metropolitana e do Estado. Temos que criar mais alternativas, lançar mão de alternativas diferenciadas para atendimento ao déficit, principalmente até 3 salários mínimos e as demandas de remoção. Nós já estamos investindo na regulamentação do programa de assistência e assessoria técnica, está em andamento. Nós precisamos aplicar, né, essencial, aplicar os instrumentos do Estatuto da Cidade para incentivar a produção de habitação de interesse social. Nós temos que consolidar essa política de intervenção nas AES 2, que são os loteamentos irregulares e as ocupações urbanas. Temos que utilizar esses instrumentos alternativos para alienação, tipo a concessão de direito real de uso. E aqui a gente está precisando dar uma nivelada com os nossos parceiros, os cartórios, o Ministério Público, a Defensoria Pública, para entender melhor a aplicação da Lei 13465, que é recente, polêmica, né? E que ela fala sobre a regularização fundiária urbana e rural. E eu queria deixar algumas questões que a gente já levantou junto à equipe inteira da UBEL e da Secretaria de Planejamento Urbano uma vez, que como enfrentar moradia, como ofertar moradia suficiente e adequada para prevenir a constituição de assentamentos de interesse social precários, como prover a regularização fundiária em favor das famílias de baixa renda sem alimentar a informalidade, e como potencializar as possibilidades das regiões metropolitanas, considerando a atração da metrópole e o aumento da demanda habitacional. Então, eu deixo essas reflexões para a gente pensar junto e muito obrigada.